Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Aqui estamos para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Desde a formação do mundo, os espíritos do Senhor tomam parte ativa nos fenômenos da natureza, atendendo à vontade de Deus, uma vez que o Criador não atua diretamente sobre a matéria. Para a produção desses fenômenos, há necessidade de uma orientação sábia de espíritos superiores. Entretanto, torna-se imprescindível a participação consciente de uma multidão de espíritos de ordem inferior. Os espíritos puros e sábios orientam e os menos evoluídos obedecem. Essa participação de espíritos superiores e de espíritos de menor evolução é necessária para a produção de fenômenos tais como as chuvas, os ventos, as tempestades, que limpam o ar e os miasmas, os terremotos, os maremotos e outros, sempre obedecendo ao critério do equilíbrio, segundo as necessidades físicas do planeta Terra. Nas nações politeístas do remoto passado, os homens acreditavam piamente que existiam deuses para cada um desses tipos de fenômenos: vento, vendaval, chuvas, etc. Entretanto, novas revelações provaram a inocuidade dessa crença, que já as eclipsou na voragem dos tempos, a era dos chamados deuses. Nessa época longínqua, a ignorância do povo chegava ao absurdo de enfeitar as árvores com braceletes e outros adornos, esperando delas uma farta retribuição. Outros povos, mais extremados, como os espartanos, sacrificavam crianças que eram atiradas vivas no interior de uma imensa estátua do deus Moloque, dentro do qual crepitava uma grande fogueira e cuja fumaça saía pela sua boca. O povo julgava que isso iria aplacar a sua fúria daquele Deus e ensinava e amenizava assim as tempestades e as enchentes, ou até melhorava as colheitas. Esses povos estavam longe de supor que todos os fenômenos da natureza eram produzidos por espíritos superiores, tendo sob a sua ação outros de ordem menos elevada, tudo sobre a égide de Jesus Cristo, que é o mentor principal da Terra, governador planetário e que, por sua vez, sempre executa a vontade do Pai. Assim como neste mundo, quando se pretende executar uma obra de uma grande envergadura, como uma ponte, um edifício de grande estrutura, os engenheiros e arquitetos projetam a obra, mas são os operários mais humildes que a executam. Com perfeita similitude no mundo, os fenômenos são orientados por espíritos sábios, mas quem os executa são os espíritos de ordem inferior numa grande quantidade. Vamos falar sobre os espíritos durante os combates, os pactos, o poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. Nas guerras, os espíritos dos que desencarnam também tomam partido. Aqueles que são bons e amantes das causas justas apoiam o lado da justiça, ao passo que os que são maus ou que alimentam sentimentos inferiores pendem para o lado daqueles que se comprazem com a discórdia e a destruição. Durante os combates, ocorre com os soldados que morrem o que acontece com os casos de morte violenta. No primeiro momento, eles ficam surpreendidos e como que atordoados. Não sentem que tenham desencarnado, parecendo que ainda tomam parte no combate. São paulatinamente se dão conta da realidade, a se interessar pela guerra ou se desinteressar do andamento dela. Conforme tenham sentimentos mais ou menos elevados, alguns passam ainda a odiar os seus inimigos e a persegui-los. Outros, com mais serenidade,
veem que não há fundamento para animosidade e abandonam assim o campo de luta. Entretanto, muitos guardam vestígios mais ou menos fortes conforme seu caráter, mantendo assim o interesse pelo desfecho das lutas. Deve-se, entretanto, observar que raras são as mortes instantâneas. Na maioria dos casos, os espíritos cujos corpos tenham sido feridos não têm consciência imediata do feito. Pactos. Não existem verdadeiramente pactos, pois estes significam dar determinada coisa obtendo outras em retribuição. O que existe realmente são pessoas de má natureza, que simpatizam com espíritos inferiores. Na verdade, uma pessoa não simpatiza com seu vizinho e deseja prejudicá-lo. Chama pelos espíritos inferiores que se identificam com ela pelo desejo de praticar o mal. Isto, no entanto, não significa que o vizinho não possa livrar-se deles por meio de preces e bons pensamentos, mantendo-se com fé e vontade resoluta. Aquele que assim pediu o auxílio dos espíritos inferiores fica então obrigado a servir, pois estes também necessitam deles para o mal que queiram fazer. O fato de o homem ficar, às vezes, nas dependências dos espíritos inferiores origina-se da vontade de se entregar aos maus pensamentos que os espíritos lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles faça. Os pactos, nesse caso, são uma alegoria representativa da simpatia que une pessoas de má tendência aos espíritos malfazejos. No tocante às lendas fantásticas de pessoas que teriam vendido suas almas aos chamados demônios para obterem determinados favores, inclusive a posse de riqueza terrena, cumpre esclarecer que essas fábulas, como todas as fábulas, encerram um ensinamento. Aqueles que entram em contato com essas entidades trevosas para obterem riquezas ou outros benefícios, ficam na dependência desses espíritos inferiores e se estarão rebelando contra a providência divina, insurgindo-se contra as provas que escolheram e que lhes cumpre suportar neste mundo. Eles sofrerão as consequências disso no futuro, sem que esse fato signifique que as suas almas fiquem eternamente condenadas ao sofrimento. Deus levará em conta as suas fraquezas e, posteriormente, terão que defrontar-se com outras provas. Poder oculto, talismãs, feiticeiros. Deus jamais permitirá que um homem de má tendência, com o auxílio de um espírito inferior, faça mal ao próximo se não o merecer. A crença de que alguém pode ser dotado de poderes mágicos deve ser excluída da mente das pessoas sensatas. Somente aqueles que são supersticiosos ou ignorantes das leis da natureza podem admitir a existência de criaturas com poderes extranaturais. Existem pessoas que dispõem de uma grande força magnética e que podem fazer um mau uso dessa mesma força. Se maus forem seus próprios espíritos, casos em que poderão ser secundados por outros espíritos maus. Os fatos narrados como prova de existência desses poderes são naturais, mal analisados e, sobretudo, compreendidos. Ninguém possui fórmulas e práticas mediante as quais pode dispor-se do concurso dos espíritos. Seria sumamente ridículo acreditar nelas, pois não passam de um mero charlatanismo. Não existem palavras sacramentais, nem sinais cabalísticos, nem talismãs que tenham qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Existem pessoas que confiam nas virtudes de um talismã, julgando que podem com ele atrair um espírito. Se isso ocorre, é pelo pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração. Depende da natureza da intenção
e da elevação dos sentimentos, a natureza do espírito que é atraído. Seria excessiva simplicidade acreditar na virtude de um talismã, o que só serve para denunciar a fraqueza das ideias que favorecem a ação de espíritos imperfeitos. Feiticeiros. São pessoas que desfrutam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista, fazendo coisas incompreensíveis ao vulgo. Essas pessoas são tidas como portadoras de um poder sobrenatural. Muitos sábios da terra, e até mesmo Joana d'Arc, foram tidos como feiticeiros aos olhos dos menos esclarecidos. O espiritismo e o magnetismo explicam uma série infinita de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas nas quais os fatos são exagerados pela imaginação. Os dotados de uma grande força magnética têm o poder de curar pelo simples toque de mão, pois que geralmente, sendo de sentimentos puros, são auxiliados pelos bons espíritos. Bênçãos e maldições. Jamais a maldição pode atingir alguém se ele não merece. Se algumas vezes a maldição pode mesmo afetar transitoriamente o homem, isso somente ocorre com a permissão de Deus e quando ela vier a construir mais uma prova para aquele que a sofre. Deus não ouve a maldição injusta, e culpado perante ele se torna aquele que a profere. A bênção e a maldição jamais podem desviar a providência da senda da justiça, o qual nunca fere aquele que é amaldiçoado. Senão, ele é mau, pois sua proteção não acoberta senão aquele que a merece. Reconhece-se o cristão pelas suas boas obras. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Está lá, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 21. No simbolismo de um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, Jesus Cristo designou o indivíduo que, tomando conhecimento dos seus ensinamentos, resolve fazer com que eles se tornem uma diretriz segura no desenvolvimento da sua vida, tornando-se assim um cristão verdadeiro. No decurso de sua existência, podem advir as borrascas das adversidades, as torrentes de atribulações terrenas, mas ele resiste a tudo, pois tem convicções inabaláveis, fundamentadas na fé e na confiança no Pai. Por outro lado, o homem invigilante, que toma conhecimento dos ensinamentos evangélicos, mas não tira deles qualquer proveito, equivale a um indivíduo que construiu a sua casa sobre a areia movediça. Quando surgiram os ventos adversos, das dores e das tribulações terrenas, ele esmorece e penosas serão as consequências. Este é um cristão apenas de nome, que não se predispõe a seguir as pegadas do nosso Mestre. Cristão não é um rótulo, mas é uma vivência. O Evangelho não é para ser lido e guardado na estante. Ele tem que ser vivido, aplicado em toda a sua vida de relação, para se tornar um autêntico cristão. Torna-se imprescindível que o homem se revele pelas suas obras em qualquer circunstância da vida. Não basta alguém apelar para Jesus exclamando Senhor, Senhor, quando não segue os preceitos que ele ensinou. Não se pode considerar um verdadeiro cristão aquele que passa o dia rezando, não se tornando melhor, nem mais caridoso, nem mais indulgente para com os seus semelhantes. Não são cristãos verdadeiros os que se comprazem em atos exteriores de devoção, mas se encasteiam nas muralhas do egoísmo, do orgulho, da cupidez, da vaidade e de outras paixões degradantes. Cristão, na verdadeira acepção da palavra,
É somente aquele que guarda os ensinamentos de Jesus lá dentro dos seus corações, que se torna misericordioso, pacífico, dócil, tolerante das falhas de seus irmãos e tentando aproximar-se cada vez mais das coisas edificantes, repelindo as ideias negativas que levam à revolta, ao ódio, aos sentimentos menos nobres. Cristão é aquele que, no dizer do Cristo, tem olho bom, que reflete o que vai em sua alma, procurando sempre dispor-se e auxiliar o seu próximo, soerguendo-o e dando-lhe sempre o amparo material e o amparo moral. Afirmou Jesus Cristo que não é réu do juízo apenas aquele que mata, mas também aquele que se encoleriza contra o seu irmão. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 21. Com essa afirmação, nosso Mestre Jesus deixa bem claro que o homem tem necessidade de alimentar sempre sentimentos puros no seu coração, afastando qualquer pensamento ou tendência menos edificantes. O Espiritismo reconhece como verdadeiros espíritas apenas os que se tenham reformado moralmente, assim como o cristianismo também reconhece como cristãos somente aqueles que, situados em qualquer religião, se esforcem no sentido de colimar o seu aperfeiçoamento moral e o espiritual, praticando boas obras e procurando amar o seu próximo com todo o seu empenho possível. Quando Jesus afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, acrescentando que ninguém vai ao Pai a não ser por seu intermédio, ele não pretendeu ser exclusivista, deixando entrever que somente os que conhecem os evangelhos estarão aptos a adentrar o mundo maior. Existem muitos cristãos natos, cristãos por natureza, os quais, sem conhecer os evangelhos, praticam obras de cristãos. São os que vêm do Oriente e do Ocidente para adentrarem ao reino dos céus. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 29. É indubitável que existem muitas ovelhas que não são do rebanho do Cristo, mas a ele convém que elas sejam agregadas ao seu rebanho, para que haja um só rebanho e um único pastor. Dito por João Evangelista, lá no seu Evangelho, no capítulo 10, no versículo 16. Quando o mestre viu Natanael, o futuro apóstolo chamado Bartolomeu, caminhando em sua direção, apontou para ele e disse: "Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo." Está lá no Evangelho de João também, no capítulo 1, no versículo 47. Naquele tempo não existiam os evangelhos. No entanto, Natanael já era um cristão nato. Por isso ele recebeu de Jesus o mais franco elogio, um dos poucos que o mestre fez quando esteve na terra. Ter dolo é ser fraudulento, é enganoso, astuto, agindo sempre com a fé, urdindo maquinações. E Natanael não tinha nada disso. Na realidade, existem cristãos natos em todo o mundo, muitos deles integrados em outras ramificações religiosas e, em alguns casos, até desconhecendo os evangelhos. No entanto, essas pessoas praticam muitas das recomendações feitas por Jesus, pelos outros missionários de elevada estirpe espiritual. Foram por ele enviados a todos os quadrantes do mundo, em épocas diversas, ensinando de um modo diferente. E grande parte dos ensinamentos que mais tarde emanaram diretamente do seu misericordioso coração. Um dos mais belos exemplos que Jesus nos propiciou sobre uma criatura que cumpre os mandamentos e se apresenta como um seguidor nato e delicado aos preceitos cristãos é ensejado na parábola do bom samaritano. Um homem jazia moribundo, à beira de uma estrada.
Fora assaltado por ladrões, espoliado de seus bens e deixado semi-morto, quando fazia o trajeto de Jerusalém para Jericó. Passaram pela estrada 2 homens, um sacerdote e um levita, ambos religiosos, que deviam ter em alto grau o conceito da caridade. Vendo o moribundo ali gemendo, nada fizeram em seu favor. Logo a seguir, passou um samaritano, homem considerado herege e marginalizado pelos judeus ortodoxos. Ele desceu do cavalo, socorreu o ferido do melhor modo possível, limpando suas chagas com azeite e vinho e atando-as com tecido. Em seguida, colocou-o sobre a cavalgadura e levou-o até a hospedaria mais próxima. Ali chegando, ordenou ao hospedeiro que lhe assistissem da melhor forma possível, dando-lhe alimento e acomodação. E no dia seguinte, quando teve que partir, deu 2 moedas ao hospedeiro, dizendo: dê-lhe tudo o que precisar, e se esse dinheiro não for suficiente, eu te ressarcirei de outros gastos, quando regressar da minha viagem. O samaritano foi, portanto, um homem que agiu como um cristão. Que tenhamos nesses exemplos o amor de Jesus. Não importa a religião, mas importa o nosso coração. A nossa ligação com Deus, com Jesus. Seguindo os seus ensinamentos e preceitos, nos transformando em seres melhores a cada dia. Beijos em seus corações. Até a próxima.